Olá, domingo dia 10 de outubro de 2021. E a minha oração é que o Senhor esteja cobrindo você com todo amor, paz, graça, harmonia e unção do Espírito. Que toda a sua família esteja sob a proteção do Senhor. Vamos aos nossos avisos? Você já sabe, né? Na quinta-feira nós temos reunião de oração e estudo bíblico, sempre às 20 horas e, por enquanto, online. Em breve nós teremos novidades sobre isso. No próximo domingo, a nossa classe de casais às 10h20. Então, se você quiser participar da oração como da classe de casais, você precisa conversar conosco, com Márcia ou com Cláudia para a reunião de oração e estudo bíblico e comigo sobre a classe de casais. Basta entrar em contato no grupo da igreja mesmo e você saberá como participar. No próximo dia 12, ou seja, terça-feira, será feriado, portanto nós não temos expediente interno em Betânia. E no dia 16, nós teremos sábado de consagração, manhã de consagração. Então, se você quiser participar da manhã de consagração no próximo sábado, você pode entrar em contato com Cláudia, ela lhe dirá como fazer assim. E eu quero destacar que no próximo dia 23, sábado dia 23 às 16 horas, nós teremos uma reunião de mulheres, uma palestra com a irmã Nadir sobre autocuidado feminino, presencial. Ou seja, de forma presencial, com toda a segurança, cuidados necessários, máscara, álcool, distanciamento social. Mas nós queremos vocês, mulheres de Betânia, e quem vocês convidarem, para estar conosco neste sábado, no dia 23, às 16 horas. Né? Algumas pessoas podem questionar, é sobre câncer de mama, é sobre outubro rosa? Não, é uma reunião de mulheres para falarmos sobre autocuidado feminino no geral. Né? Palestra com a irmã Nadir. Não falte, sábado, 23 de outubro, 16 horas. Nossos aniversariantes da semana. Hoje nós temos várias pessoas aniversariando. Irmão Lourenço, a irmã Maria das Neves, Nadir está aniversariando hoje. Amanhã nós temos o irmão Isidro, Laurinha. E no dia 12 nós temos Ellen. No dia 15, Kathleen. Então, várias pessoas nesta semana. Lourenço, Maria das Neves, Nadir Luz ou Nadir, Isidro, Laura, Ellen, Kathleen. A minha oração é que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês, ministrando muito amor, graça, muita paz, unção no Espírito, e que as palavras de vocês sejam sempre palavras temperadas pelo Espírito Santo. Parabéns a cada um de vocês. Vamos dar continuidade à nossa fala sobre a lei do Espírito de vida. Nós teremos hoje a última mensagem desta linha, né? Desde o dia 12 de setembro, eu estou falando sobre a liberdade e vida na lei do Espírito. Tá? Então, nós vimos no dia 12 exatamente sobre isso. No dia 18, na lei do Espírito de vida, certeza de sentido no presente e no futuro. No dia 26 de setembro, na lei do Espírito de vida, realidade e esperança. No dia... Vamos lá? No dia 3 de outubro, falei sobre, na lei do Espírito de vida, a imagem da perfeição. Quando nós respondemos os questionamentos, ou seja, semana passada, quem são os que amam ao Senhor? Que propósito é esse? Né? A gente está lá baseado em Romanos capítulo 8, nos versos 28 a 30. Que propósito é esse? Que predeterminação é essa? Qual é o objetivo final? E qual foi o efeito para que esse objetivo fosse
realizado? O que foi feito, aliás? O que foi feito para que esse objetivo fosse realizado? Hoje nós vamos dar continuidade, né? Na última mensagem desta sequência. Falarei sobre, na lei do Espírito de vida, verdades a serem internalizadas. Na realidade, eu vou falar sobre Romanos capítulo 8, nos versos 31 a 39, e aí eu vou basicamente resumir, mas falar de verdades que precisam ser internalizadas por cada um de nós para que tenhamos a certeza do que Deus quer. Romanos 8, 31 a 39 diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Vou repetir o verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós veremos até o verso 34, agora pela manhã, e nos versos 35, os versos 35 a 39, à noite. Não esqueçam, mais tarde, às 17 horas, estaremos presencialmente em nossa sede, também ao vivo pelos canais do Instagram e do Facebook. Então, mais tarde, às 17 horas, nós teremos um encontro e aí daremos continuidade a este texto. Essa fala do apóstolo Paulo, né, na realidade, é uma ponte entre o que foi falado até agora e o que ele vai falar a partir de então, nos capítulos 9 a 11 de Romanos, onde ele vai falar sobre a predestinação dos judeus. Nesse sentido, nos traz alguns ensinamentos. E eu começo dizendo que na vivência da lei do Espírito de vida não há acusação nem condenação. Vou repetir, porque muitos de nós, apesar de sabermos disso, fica difícil aceitarmos. Na vivência da lei do Espírito de vida não há acusação nem condenação. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? É interessante, como se o apóstolo Paulo tivesse respondendo aqui uma fala do salmista do Salmo 118, verso 6. Veja que nós temos 3 perguntas em 2 versículos. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? A fala do salmista no Salmo 118, verso 6, é mais ou menos o mesmo questionamento. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer
os homens, né? Lógico que o apóstolo Paulo está ampliando essa margem, essa percepção. Ele não só fala de homens aqui, ele está falando também de futuro. A gente já viu na semana passada sobre isso. Precisamos entender que Cristo é o motivo de nossa liberdade. Cristo é o motivo de nossa liberdade. Ele não foi um mártir. Ele foi muito mais que um mártir, né? Nós temos pessoas falando por aí que Jesus foi um mártir. E pessoas que até não dizem, mas deixam perceber. Temos músicas dizendo que Jesus foi um mártir. Não, Jesus não foi somente um mártir. Ele é o motivo de nossa liberdade. Literalmente. Veja Romanos capítulo 8, nos versos 3 e 4. Nós vamos relembrar algumas observações, como eu já disse. Romanos 8, 3 e 4 diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, e a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a fala do próprio apóstolo Paulo em Romanos 8, 3 e 4, deixando claro que Cristo foi muito mais que o mártir. Ele é o motivo da nossa liberdade. Romanos capítulo 3, os versos 21 a 26, o apóstolo Paulo também deixa isso claro. Ele diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, por meio do derramamento do sangue de Jesus Cristo. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação, purificação mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus é aquele que nos traz liberdade, e o único que pode fazer assim. Jesus é o nosso libertador. Se a gente percebe aquele que poupou seu próprio filho, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, a gente vê claramente que o Senhor não aliviou o sofrimento de Jesus Cristo. Exatamente porque ele tinha que oferecer seu filho como sacrifício. Jesus foi entregue para nos salvar, para nos purificar, entregue como sacrifício. Nesse sentido, o apóstolo Paulo deixa claro que Jesus é o motivo da nossa liberdade. Romanos capítulo 5, nos versos 1 e 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja, estou apenas repetindo, né, para que entendamos claramente o que eu falei no início. Na vivência, na lei do Espírito de vida, não há acusação nem condenação. Jesus já nos libertou. É interessante que você
Internalize isso. Conheço muitos de nós que vivem cheios de culpas. Por isso digo, é interessante que pela fé você internalize isso. Romanos 5:8 diz que Deus demonstra o seu amor para nós, dizendo também o apóstolo Paulo que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E no mesmo texto, Romanos capítulo 5, no verso 15, ele diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Veja, enquanto Adão quis seguir a vontade dele, Cristo simplesmente se colocou para seguir a vontade do Pai. Se entregou seguindo a vontade do Pai. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 4, no verso 25. Romanos 4, 25, ele diz assim: ele, Cristo, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Isso nos faz perceber também que na lei do Espírito de vida, Deus está do lado do ser humano contra o adversário. Na lei do Espírito de vida, Deus está ao lado do ser humano contra o adversário. E aqui eu quero deixar claro que ser humano é homem e mulher. Deus entregou seu Filho para curar tanto homem como mulher. Veja, Romanos 8, 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, morreu, ressuscitou, está à direita, intercedendo por nós. Essa intercessão nós já vimos lá em Romanos capítulo 8, nos versos 26 e 27. Ou seja, nesse mesmo capítulo. Essa intercessão é pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, também chamado de Espírito de Cristo na Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, pois não sabemos orar. Uma observação aqui acerca da direita, quando se fala direita de Deus. Direita geralmente é lugar de autoridade, domínio, nesse sentido, ou seja, na Bíblia. Se nós olharmos para o Salmo 110, verso 1, o salmista diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então, nesse sentido, o servo sofredor de Isaías 53 está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, lugar de domínio e autoridade. E assim mesmo a fala dele, em Marcos 16, 19, nesse sentido, falando de Jesus Cristo, o texto bíblico diz: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Exatamente ratificando o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, no verso 34. Exatamente. Agora olhe Isaías capítulo 50, nos versos 8 e 9, porque parece que Romanos 8, 33 e 34 é um eco, uma repetição de Isaías capítulo 50, versos 8 e 9, quando o profeta diz: aquele que defende o meu nome está perto. Presta atenção. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem então terá acusações contra mim? Encaremo-nos uns aos outros, ou encaremo-nos um ao outro? Quem é o meu acusador? Quem ele, ou que ele me enfrente? Quem é meu acusador? Que ele me enfrente.
É o soberano Senhor que me ajuda, diz o profeta. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Então o profeta diz claramente aqui que é o Senhor quem o protege, quem o defende. Porque na lei do Espírito de vida, Deus está do lado do ser humano contra o adversário. Mas que ser humano é esse? Que homem é esse? Que mulher é essa? A gente viu nos versos anteriores, né? E a gente vai chegar lá. Veja Romanos capítulo 5, verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, esses são os ímpios. Mas que ímpios? Que tipo de ímpios? Ímpios escolhidos, ímpios eleitos, ímpios predestinados de Deus. Mas como isso aconteceu? Aí a gente volta para a semana passada, Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Os ímpios foram justificados e foram tornados em quê? Ou em quem? Né? Então, quem são esses escolhidos? Quem são os predeterminados, os predestinados? São os que o amam. Essa pergunta foi respondida na semana passada. Né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, são ímpios restaurados e chamados conforme o propósito do Senhor. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes e à imagem de seu Filho. Então são ímpios. Jesus morreu por ímpios, né, que pela fé o receberam em sua vida e foram justificados, transformados, predeterminados para serem conforme à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. São pessoas restauradas, homens e mulher purificados através do sangue de Jesus Cristo, predeterminadas a serem conforme a imagem do Filho de Deus, justificados, chamados, justificados, já glorificados pela fé. Eu quero terminar trazendo um texto sobre esses escolhidos, pouco longo, mas é necessário que leiamos. Colossenses capítulo 3, versos 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17. Como vivem esses escolhidos, né? E aí daremos continuidade mais tarde, às 17 horas, na nossa sede, presencialmente, ou, se você quiser, pode nos acompanhar online pelos nossos canais no Instagram ou do Facebook. Veja, Colossenses 3, 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É uma ordem. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus
nosso Pai. Veja, essa é a fala do apóstolo Paulo. Nós entendemos claramente que na vivência, na lei do Espírito de vida, não há acusação nem condenação. Não há acusação nem condenação. E na lei do Espírito de vida, Deus está do lado do ser humano contra o adversário. Eu quero concluir para que possamos orar, mas perceba em Colossenses capítulo 3, versos 12 a 17, o texto lido, como vive o povo escolhido. O povo escolhido é aquele que ama ao Senhor. Então, este texto, esta mensagem, a mensagem de logo mais às 17 horas, é continuidade do que nós falamos a semana passada, das perguntas respondidas. Aqui é para aqueles que amam ao Senhor. E aí o restante é consequência. Eu quero concluir exatamente no nosso verso do ano, em Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos presente. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos, pela fé, justificados e pacificados somos em Cristo Jesus. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, por toda essa fala que vem do Teu Espírito, porque sabemos que Tu estás intercedendo por nós, porque não sabemos orar. A minha oração nesse momento, Senhor, é pelos necessitados a receberem da Tua sabedoria, que Tu estejas ensinando o Teu povo com Teu Espírito, que o que foi falado seja testificado através do direcionamento do Espírito do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Que a verdade seja revelada e somente a verdade. Eu oro, Senhor, pedindo para que o Senhor continue olhando para os mais necessitados, num mundo tão vil, tão sofrido, tão abandonado, num século tão corrompido, onde o mercado toma conta de todas as instâncias. E a minha oração é que o Senhor possa, porque eu peço para que o Senhor proteja os mais necessitados, aqueles que vivem abandonados de alguma forma pela sociedade. Que o Senhor olhe para cada um daqueles que precisam do olhar grato ou gracioso do Senhor. Que o Senhor continue visitando os hospitais, as UTIs, que o Senhor continue curando no nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue fortalecendo as equipes de saúde, que o Senhor continue acalmando os familiares que necessitam de ajuda, que estão sofrendo no momento por causa de pessoas doentes, por causa de pessoas que faleceram. Senhor, que o Senhor ampare a viúva, ampare o menor abandonado, ampare aquele que não tem onde morar, que não tem o que comer, que não tem o que vestir. Que o Senhor os fortaleça, os guarde e os proteja. Que o Senhor trabalhe o coração da sua igreja, demonstrando o que precisa ser feito, porque nós somos os representantes do Senhor aqui. Eu não falo de religião, eu falo daqueles que amam o Senhor, que são predeterminados a serem conforme a imagem do Filho de Deus. Então, que o Senhor mostre a sua igreja que ela precisa levantar e fazer conforme a missão que foi dada para ela diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre o real amor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor derrame a sua paz sobre você e sua família. Que o Senhor fortaleça cada membro da família de vocês. Que o Senhor possa caminhar com cada um de nós. Que
Que o Senhor te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.